Boa noite, pessoal. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, olá. Vão me avisando sobre a imagem, sobre o áudio, minha voz, se tá bom, se tá bacana, se estão me ouvindo bem. Combinamos hoje de dar uma aprofundada sobre o assunto amor próprio. Abri a caixinha de perguntas, daqui a pouco eu vou começar a respondê-las. Boa noite! Vou dar um tempinho para mais uma galera entrar. Que bom que o áudio está bom, que bom que a imagem também, espero que não trave hoje. Sejam bem-vindos. Obrigada, querida, obrigada. Pós-carnaval, imagino que tem uma galera aí de ressaca, né? Hoje eu já tô trabalhando desde de manhã, em pé na correria aqui do consultório, mas sei de uma galera que ainda tá curtindo o carnaval. O assunto da live é amor próprio. Eu não lembro qual dia que foi, se foi ontem ou antes de ontem, eu coloquei uma enquete sobre o que vocês gostariam que eu aprofundasse mais, amor próprio ou crenças limitantes, que são duas coisas que muitas pessoas me pedem. E o que ganhou foi amor próprio, então hoje eu vou dar uma aprofundada. Liberei a caixinha de perguntas e vou começar a respondê-las já já. Um beijo pra galera da Bahia. Que bom, Renata. Então eu vou abrir as perguntas pra gente começar. Acho um bom tema, adoro falar sobre amor próprio, sobre essa reconstrução, essa reconfiguração, que muitas vezes nós precisamos, né? E é um assunto muito abordado, muito se falado hoje, principalmente por causa de toda essa questão dos relacionamentos como estão, né? Então, às vezes algumas pessoas até falam que estão de saco cheio de ouvir falar sobre isso, mas eu acho sim que é uma necessidade muito grande da nossa sociedade, sendo que cada vez mais estão existindo relacionamentos problemáticos. E não só relacionamentos problemáticos na questão de agressividade física, né? Mas muitas vezes a gente precisa, assim, dar uma ativada, dar uma manutenção no nosso amor próprio. Vamos lá? Vou começar então, tá bom? Qualquer coisa sobre a imagem, sobre o áudio, vocês vão me avisando. Agora mandaram bastante perguntas e eu tinha visto uma que eu gostaria de começar. Deixa eu só ver se eu acho ela, mas a galera lotou aqui agora de mensagem. Olha, não é uma pergunta, mas é um comentário. Necessário e insubstituível. Eu acho que o amor próprio ele é muito linkado com a nossa autoestima, né? E com a nossa independência emocional. Eu acho que não existe a gente ter nós termos uma autoestima lá em cima e um amor próprio lá embaixo, né? E sermos extremamente dependentes de alguém. Eu acho que a gente só consegue manter o amor próprio quando a gente mantém essas outras coisas que estão ligadas, que estão vinculadas a ele, né? Por isso que o trabalho do amor próprio é um trabalho em todos os pilares da nossa vida e não só de um, e não só no relacionamento, como muitas pessoas acham, né? Mas sim em todos os pilares. Outra coisa, pessoal, que eu acho muito importante a gente comentar, a gente falar, o como é difícil, né? O como é difícil recuperar, reconquistar ou ativar esse amor próprio. É mesmo muito difícil. Eu falo sempre que a gente precisa criar uma nova rota, né? A gente é acostumado com uma rota e essa rota a gente acaba fazendo de olhos fechados, automaticamente. E a gente precisa o quê? Inverter isso.
Só que essa rota, às vezes a gente afoga, às vezes a gente erra o caminho e por isso se torna muito, muito, muito difícil essa reconstrução. E também não só em relação a do amor próprio, mas a de qualquer mudança de comportamento que a gente queira, né? Vejo muito aqui no consultório pessoas sabendo que aquele comportamento não é saudável para ela, não é saudável para a relação que ela vive, para a relação dela com os filhos, só que ela se sente com dificuldade. E realmente, porque é inconsciente, é automático. Então, o que nós precisamos? O que eu peço para vocês quando vocês tiverem qualquer necessidade de mudança? Eu peço que vocês tenham esforço, né? E tenham paciência, porque cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem um time, uma forma de se recuperar, de se reconfigurar, de se reconstruir, tá bom? Então, assim, amor próprio é necessário e insubstituível, com certeza. Eu não consegui achar, pessoal, a mensagem que eu queria começar, a pergunta, porque tem muita mensagem aqui agora. Mas ele me perguntava assim, como conquistar o amor próprio? Isso é um trabalho diário? Ele me perguntava. Sim, com certeza. Eu falo muito que é um trabalho diário em hora, né? Que são sim os nossos passos que a gente tem que dar, que a gente tem que ir dando o tempo todo. É uma soma, né? De cada passinho e de cada passinho. Com certeza, não adianta a gente um dia se fortalecer nessa questão do amor próprio, ter comportamentos e hábitos saudáveis e no outro dia acabar ferrando com tudo. Então, assim, a gente não acaba tendo um equilíbrio, né? Sempre fica naquela oscilação muito grande. Então, com certeza, é um trabalho constante. Qualquer mudança, eu acho que precisa de um trabalho constante, tá bom? Eu realmente não achei a mensagem dele, não vou ficar procurando, senão a gente vai perder tempo, tá bom? Vou aqui selecionar uma pergunta. Olha, como recuperar meu amor próprio com a minha vida toda bagunçada? Eu sempre falo que nós somos frutos de uma história. Eu sou fruto da minha história, vocês são frutos da história de vocês. E a gente vem com uma carga, a gente vem com uma bagagem muito grande de coisas boas, de coisas ruins. E tudo isso, de alguma forma ou outra, ela influencia no nosso presente. Ela influencia no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas atitudes, né? Tudo que aconteceu lá respinga hoje de alguma forma. E a gente precisa sim, a gente precisa tentar colocar tudo isso em ordem, dissolver alguns traumas que estão na nossa vida, porque só assim muitas vezes a gente consegue se reencontrar. Eu acho que o pior dessa bagunça toda é a gente se perder nela. A gente não tem mais autoconhecimento, não sabemos mais falar sobre nós, as pessoas perguntam, nós não temos metas, nós não temos objetivos, nossos sonhos ficaram para trás. Por isso mesmo, essa pergunta é muito bem-vinda, né? Por isso mesmo que qualquer reconstrução, que qualquer recuperação, que qualquer reconfiguração, ela vai precisar de um trabalho diário, ela vai precisar do nosso esforço diário. Os hábitos saudáveis que a gente coloca no nosso dia a dia, o saber falar não, porque muitas vezes a gente fala sim só para agradar o outro, só para satisfazer o outro, e muitas vezes a gente acaba se anulando para a gente caber naquilo ali, para a pessoa aceitar nós. Então vocês entendem como todo esse comportamento, os hábitos não saudáveis, eles aparecem extremamente frequentemente no nosso dia a dia, tá bom? Então, quando a gente coloca na cabeça, não, eu vou mudar, eu quero
para sair dessa dependência emocional, onde eu me entrego para relacionamentos que eu não devo estar, que são totalmente fora dos meus valores, fora dos meus princípios, né? Só que a gente fica ali por medo de sair, não ter ninguém, medo de sair e ninguém me aceitar, ninguém me querer. Então são todos esses tipos de comportamentos que a gente precisa anular, que a gente precisa deixar de lado para que a gente possa dar manutenção ao nosso amor próprio, à nossa autoestima. Do que adianta a gente querer uma autoestima bacana, mas nós estarmos com pessoas que não são bacanas para nós, que nos criticam o tempo todo, que fazem nós nos sentirmos culpados o tempo todo, nós nos odiarmos cada vez mais, nos olharmos no espelho e só ver defeitos, né? Do que adianta? Não adianta. Então a gente precisa um contexto todo para que a gente possa conseguir ter esse respeito próprio, esse amor próprio, tá bom? Vou partir para uma próxima pergunta. A pessoa tá falando para eu selecionar as perguntas e como muita gente acaba mandando agora, ela trava um pouquinho, muita gente mandando, daí eu vou abrir e ele acaba tendo aqui para ler essas mensagens, entrarem aqui para mim e acaba dificultando um pouquinho. Então, se vocês puderem parar de mandar mensagem, vai facilitar também, tá? Que daí ajuda a live a ficar mais bacana. Olha aqui. Como melhorar a autoestima? A gente melhora a autoestima tendo bons hábitos, né? Tendo amor próprio, me colocando em ambientes bacanas, fazendo por mim. Eu sempre pergunto muito assim para as pessoas, para os meus pacientes, quem que para eles têm um amor incondicional, né? Quem que um próprio namorado, ou a mãe, uma tia, uma avó, uma amiga, e o que você faz por ele? Você só critica? Você só julga? Ou muito pelo contrário? Você tenta olhar por todos os lados, tenta ter uma visão do contexto, sempre se apega mais nas coisas boas, né? Nas coisas boas das qualidades dessa pessoa. Então, tudo isso são comportamentos que pra gente fica extremamente positivo, fica extremamente benéfico para que a gente possa aumentar a nossa autoestima, para que a gente possa favorecer ao nosso amor próprio. Ter muito como exemplo assim, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu respondo essas pessoas, o que eu faço por elas, será que eu faço para mim tudo aquilo? Será que eu me perdoo da forma como eu perdoo as pessoas? Eu tenho um olhar de compaixão comigo da mesma forma que eu tenho com as pessoas? Então, não é só uma questãozinha, é muito um contexto. Às vezes eu falo para vocês assim, eu vou responder as perguntas nos stories e a pessoa me manda uma pergunta bem diretona assim, e eu não consigo responder porque eu seria extremamente negligente em responder, sendo que eu não sei o contexto. Se eu não sei o contexto que aquela pessoa vive, o contexto que aquela pessoa tem as atitudes dela, o porquê que ela tem as atitudes dela. Então, é todo um trabalho de todos os pilares da nossa vida. Nos favorecer, nos autopresentear, fazer um exercício, ir atrás dos nossos sonhos, não se comparar, né? Que eu acho que um dos nossos tiros no pé muito grande é o se comparar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os influencers digitais por aí, né? Que parece que tudo tem uma vida perfeita, tudo tem uma vida linda. A única comparação que eu acho muito, muito, muito positiva é a autocomparação. É saber da onde eu vim e aonde eu estou. Tudo que eu já conquistei, tudo que eu já passei, tudo que eu já superei. Se a gente for se comparar com, seja quem for, a nossa vizinha, a nossa amiga, a nossa colega de trabalho que trabalha ali do lado, você já parou para pensar que o histórico dela, a vida dela foi totalmente diferente da sua?
A nossa vida, o nosso histórico, eles causam as nossas limitações. Como que é que eu vou me comparar à minha amiga que está aqui do lado, se ela teve totalmente outros traumas, outras situações com os familiares dela, que criaram tudo isso que ela viveu, algumas limitações que não me criaram. Então, por isso que a gente não pode se comparar a ninguém. As qualidades que eu tenho positivas talvez não sejam as mesmas que você tem positiva. Por quê? Porque você tem outras habilidades, você tem outro jeito de ser, você tem outra cultura, você tem todo um histórico diferente. Eu falo muito assim, eu costumo dizer, eu tenho habilidade em falar com pessoas, em estar com pessoas e trabalhar com pessoas. Talvez você tenha habilidades em trabalhar com números, que para mim é totalmente... Sou zero à esquerda para trabalhar com números. E assim, cada um tem o seu jeito. E a gente precisa ter maturidade, vindo desse respeito próprio, desse amor próprio, de usar as nossas qualidades e também as nossas não qualidades, as nossas fraquezas, de maneira boa para nós, na nossa vida. A gente se adaptar a isso, né? A gente se adaptar ao nosso jeito de ser. Eu vejo que muitas pessoas às vezes procuram terapia, procuram ajuda para conquistar a perfeição. Então elas vêm com N demandas, né? E elas querem, ao meu ver, conquistar uma perfeição. E a perfeição, ela é irreal para o ser humano, né? Nós nunca seremos a prova de bala, nós nunca seremos blindados. Claro que nós conseguimos identificar muitas coisas nossas, coisas do passado que interfere hoje negativamente, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre não, a gente nunca consegue apagar tudo e virar uma folha nova, né? Uma folha nova no sentido assim de zerado. Não, muitas coisas a gente consegue dissolver sim, outras coisas a gente aprende a trabalhar com aquilo. Eu acho que pro amor próprio, pra gente se respeitar, pra gente se amar, pra gente se valorizar, é entender que nós nunca seremos perfeitos, nem eu, nem você, nem ninguém. Que a perfeição é fora da nossa realidade, isso não existe. Eu acho que isso é uma compreensão para a gente dar qualquer passo. A não perfeição e a não comparação com a outra pessoa, porque não tem cabimento na vida, é injusto com a gente ficar se comparando com qualquer que seja a pessoa, sendo que somos todos diferentes. Muitos de vocês que estão hoje aqui assistindo a live já me mandaram mensagem no direct e eu respondi sobre como é difícil para mim responder sem saber o contexto e dar dicas, porque nada tem receita, sendo que eu não sei de você, sendo que eu não sei como que você pode agir, como que você pode reagir diante as dicas. Cada um de nós tem um jeitinho de ser, tem um jeitinho de lidar com as coisas, tem um jeitinho de reagir às coisas. Eu posso te dar uma dica tentando te ajudar e acabar te influenciando totalmente negativamente. Então, por isso somos indivíduos, individuais, cada um com um jeitinho. E por isso que eu falei agora mesmo que é um tiro no pé a nossa comparação. A gente se comparar com qualquer que seja a pessoa. Mas a autocomparação eu acho sensacional, porque a gente consegue visualizar a nossa evolução, as nossas mudanças, tudo que a gente conseguiu deixar de peso lá atrás e tudo que a gente conseguiu alcançar de metas, de objetivos. Por isso que eu prezo muito essa questão da autocomparação. E deixar bem claro que às vezes parece mesmo, a gente acaba tendo acesso à vida de muitas pessoas hoje pela internet, né? Então, seja dessas pessoas famosas, seja de alguns influencers digitais, seja até mesmo na minha vida. E parece que é uma vida perfeita, que não tem dificuldade, que são vidas perfeitas, sem dificuldades, que todo mundo vive num mar de rosa, né? Dessas pessoas que são só viagens, só festas, só roupas.
e as coisas não são bem assim. A gente só consegue saber de uma vida de verdade quando a gente chega bem pertinho para visualizar pedaço por pedaço daquela vida, o contexto inteiro daquela vida. E não só o que aparece no Instagram, e não só o que aparece no Facebook, e não só o que aparece no YouTube. Então, cuidem-se. Aqui no consultório, e eu já fiz isso comigo também, eu precisei, e muitas pessoas precisaram, deixar de seguir várias pessoas. Por quê? É uma vida tão irreal, uma vida assim tão mascarada, tão editado, que influencia a gente, que influencia nós, que precisamos acordar cedo, trabalhar até tarde, pagar boletos e tudo mais. Influencia muito. Parece que, eles me contam, parece que é a sensação assim de que a gente faz e nunca tá bom. A gente sempre se sente insatisfeito, né? Por exemplo, assim, vocês vão falar se vocês também passam por isso. O meu sonho era conquistar essa caneta azul, desse jeito. No dia que eu consegui conquistar essa caneta com o meu salário, ela não me satisfazia mais. Eu queria a outra caneta, que a ponta era mais fina, que o trabalhado dela aqui por fora era muito mais elaborado. Conquistei a caneta elaborada. Aquela caneta não me satisfaz mais. E assim a gente vai indo. É a escassez, né? É a sensação de que nunca nada tá bom. Então a gente precisa identificar, pessoal, o que na nossa vida faz a gente ficar assim com a gente mesmo. Esse olhar quando a gente olha no espelho desmotivado, a gente não se valoriza, a gente fica se comparando com essas outras pessoas, e nós precisamos retirar isso da nossa vida. A gente não pode ficar se auto-sabotando. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero me amar mais, não quero mais me sentir um lixo, como eu vi várias pessoas aqui de comentários passando, sendo que eu fico o tempo todo vendo vidas irreais nesse Instagram, vendo pessoas que passam o dia editando a vida dela para mostrar que é aquilo, né? E a gente sabe que não é dessa forma. Então, vamos parar de ficar se auto-sabotando, parar de ficar stalkeando tudo que traz para nós esse sentimento ruim com a gente mesmo. Sensação da gente ser um lixo, de que nunca o que a gente faz é bacana. Nós sempre é insatisfeito, eu faço, mas eu estou sempre insatisfeito, e nada tem valor. Então a gente precisa cuidar bastante, tá bom? Sobre as nossas atitudes. Dos nossos trabalhos para essa questão do amor próprio, da autoestima, não é só colocar coisas novas no nosso comportamento. Por exemplo, fazer um exercício, fazer uma aula de alguma coisa que eu quis há muito tempo, me colocar em desafios, por exemplo, fazer uma viagem sozinho, seja lá o que for. Mas também retirar comportamentos negativos. E é esse retirar que é o mais difícil, porque muitas vezes a gente faz inconscientemente, automaticamente. É aquela rota que eu falei, que a gente faz de olho fechado, que a gente faz automático. E fazer outra rota muitas vezes é difícil. Por que é tão difícil? Por mais que nós estamos insatisfeitos com alguma situação, com a nossa vida hoje, essa vida nos dá uma segurança. É um rio que eu já sei nadar. É um rio sujo, é um rio bagunçado, né? É um rio cheio de problemas, mas é um rio que eu já sei nadar. Eu sei qual que é a força da minha abraçada que eu tenho que dar para eu não me afogar. E lá do outro lado tá a mudança. Lá do outro lado tá a mudança que eu sei que pode ser muito positiva, que pode mudar a minha vida no sentido assim de me deixar satisfeita, de eu sair desse relacionamento abusivo, desse relacionamento que eu apanho, ou desse emprego que não é bacana para mim. Só que entre essa insatisfação e essa mudança existe uma ponte. E nessa ponte tem o quê? Incertezas e inseguranças. E nós, seres humanos, nós preferimos a segurança da insatisfação
do que encarar essa incerteza, encarar essas inseguranças para chegar lá na frente da mudança. E nós só conseguimos conquistar tudo isso no momento em que a gente põe a cara para bater, a gente lida com as incertezas e as inseguranças, a gente dá um passo para depois dar outro, para saber como que eu vou dar o terceiro, para saber como que eu vou ter que adaptar o quarto para eu poder sobreviver, e assim vai indo. Por isso que, às vezes, algumas pessoas falam assim, fulano conseguiu isso, fulano faz isso, fulano saiu daquele trabalho e conquistou tal coisa para ele, abriu algo para ele sozinho e tudo mais. Mas você pode ter certeza que aquela pessoa, ela pôs a cara para bater e passou por todos esses medos e inseguranças que estão te travando. E passar por esses medos e inseguranças e incertezas, isso é viver. Colocar a cara para bater, isso é viver. Senão, muitas vezes, a gente acaba só sobrevivendo, só ficando nesse mar aqui, que eu já sei nadar, de olhos fechados, que eu já sei a rota dele inteirinha, né? Porém, tem um outro lá me esperando, mas eu preciso encarar toda essa outra, todas essas turbulências que vão estar no meio do caminho, tá bom? Então, não pensem vocês que quem conquistou, quem conseguiu, quem tá lá na frente, quem hoje se sente satisfeito por ter alcançado essa meta, foi muito fácil. Ficou sentado esperando cair do céu. Isso não existe. Para todos nós, isso não existe, tá? Vou entrar numa próxima pergunta. As perguntas que estão fora do contexto nosso, hoje eu não vou abrir, tá bom? Então, eu vou achar aqui perguntas que estão no nosso contexto. Olha aqui. Alguns de vocês já participaram, eu fiz acho que 3 amigos da Nili, né? Melhores amigos da Nili. E realmente foi muito bacana, realmente deu muito certo. Só que com a questão do meu consultório, eu não conseguia mais dar conta dos melhores amigos da Nili. E por isso que eu tentei entrar numa outra abordagem aqui com vocês, que é a questão dos cursos online, né? Onde vocês podem me ter mais pertinho de vocês por um bom tempo, me ouvindo, repetindo tudo que vocês querem e com muitas ajudas minhas em relação a alguns exercícios. E o primeiro curso a ser lançado vai ser o amor próprio, né? Fortalecendo o nosso amor próprio e também fortalecendo as nossas relações. Então, fiquem de olho que quem se interessou, quem curtiu bastante os melhores amigos da Nili, onde eu dava bastante dica, onde eu dava, a gente conversava bastante com vocês sobre diversos assuntos, fiquem de olho que já eu vou lançar o curso, tá bom? Fortalecendo nossas relações através do fortalecimento do nosso amor próprio, né? Não falo para vocês que o nosso amor próprio é o gancho para todas essas mudanças que nós queremos, em relação ao trabalho, em relação a relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade. E é por isso que eu resolvi fazer. É bem aprofundado, né? São 6 módulos e são 13 aulas, se eu não me engano. E ainda eu coloco lá alguns exercícios, que são alguns exercícios que eu trabalho aqui dentro do meu consultório com os meus pacientes, tá? Então, quem curtiu Melhores Amigos, quem tem interesse nesse tema do amor próprio, sobre o benefício das nossas relações, tá bom? Fica de olho nesse lançamento. Vamos abrir aqui de novo as perguntas. Borderline eu não vou falar hoje, tá? Vou entrar nessa daqui. Depois de uma decepção e frustração, como esquecer como lidar e como recuperar o nosso amor próprio? Lembra que eu falei lá atrás da nossa live que nós somos frutos de uma história? Que nós carregamos toda essa bagagem da vida, né? E coisas boas, coisas ruins, experiências boas, experiências ruins, e tudo que aconteceu lá atrás respinga hoje de alguma forma. E a mesma coisa
com as nossas relações, as relações que não deram certo por qualquer que seja o motivo, tá? E chega uma hora que essa nossa bagagem, ela fica tão pesada, ela atrapalha tanto a gente, que a gente precisa começar a retirar uma coisa ou outra, porque senão a gente não vai para frente, né? Porque senão a gente não consegue sentir que a gente tá indo para frente mesmo, né? Conquistando as nossas coisas ou até mesmo uma nova relação, tá? Essa questão sobre o esquecer e o lidar, o esquecimento é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que dificilmente a gente esquece de alguém. O que acontece é que aos pouquinhos outras coisas e outras pessoas vão se tornando mais importante, né? Do que essa outra pessoa que acabou de fazer a gente passar por uma decepção, uma traição, uma frustração, que causou uma ferida muito grande na gente. A gente precisa dar tempo ao tempo. Eu falo que nós estamos numa era do imediatismo, né? Que a gente quer tudo para ontem. E concordo o porquê disso, porque tudo que a gente quer a gente encontra na internet. Eu mando uma foto, já chega, eu quero uma foto, já chega para mim. Eu mando um e-mail, já foi, uma música já tá aqui comigo, eu já tô ouvindo. Ela foi lançada hoje de manhã, eu já tô ouvindo no meu carro agora à tarde. Então nós estamos nessa era do imediatismo. Só que a gente precisa cuidar, porque o nosso corpo não é assim, a nossa mente não é assim, a nossa reconfiguração não é assim, a nossa reconstrução não é da nossa forma. Cada um tem um tempo, cada um tem um time, cada um tem uma necessidade para essa recuperação. E eu vejo pessoas que às vezes terminaram ontem um relacionamento e hoje já queria estar como se nada tivesse acontecido. E isso é muito difícil. Lembre-se sempre que quando a gente está numa relação, a gente cria muitas expectativas, a gente cria sonhos, a gente cria metas junto com essas pessoas, com essa pessoa, a gente cria uma vida, né, para compartilhar. E quando isso acaba, tudo isso se desmorona. E a gente precisa o quê? A gente precisa reconfigurar a nossa vida, a gente precisa reconfigurar a nossa cabeça, para que a gente possa se reerguer novamente. Como que a gente faz para ir lidando com isso? Como que a gente faz para que essa dor diminui cada vez mais? Existem alguns comportamentos, óbvio, que a gente pode colocar em prática, né? Que é focar na nossa vida. E esquecer a vida dessa outra pessoa, o que ela tá fazendo, o que ela deixa de fazer, com quem ela sai, quais as fotos que ela publica, quais as fotos que os amigos publicam e marcam eles. Então, tudo isso é uma forma da gente se recuperar a autoestima e também ali o nosso amor próprio. Porque se a gente anula a nossa vida depois desse término e fica focado na vida dessa pessoa, o que vai acontecer? Eu vou me desvalorizar cada vez mais, porque eu vou ter o sentimento de que eu não presto, que eu não sirvo pra ninguém, que os relacionamentos não dão certo e é só por minha causa, né? Que ninguém me quer, que eu não sou digna de ser amado, ser amada. Então a gente precisa tirar todos os comportamentos que me levam a pensar e sentir isso para colocar outros novos, como focar na nossa vida, ir atrás das nossas metas, dos nossos sonhos, nos colocar em desafios. O que é isso, nos colocar em desafios? Cara, eu nunca fiz aula de italiano, mas eu acho um idioma super lindo, morro de vontade, eu acho lindo quando eu vejo alguém falando italiano. Por que eu não posso me desafiar e começar uma aula de italiano? Então, coisas assim, coisas que eu nunca coloquei em prática e que talvez agora seja o momento. Eu não quero dizer, em momento algum, que essa dor simplesmente vai embora do nada e que é assim, é um mar de rosas, isso que eu tô falando. Claro que não. Só que a gente colocando bons hábitos, comportamentos bacanas, vai ajudar para que essa dor seja dissolvida mais rápido, melhor, do que se eu ficar focando toda a minha vida, toda a minha energia, todo o meu tempo na vida dessa outra pessoa. E eu conheço, sim, muitas pessoas, muitos de vocês que estão aí assistindo, também devem fazer isso, né? Monitorando, fica investigando, fica perseguindo e acaba esquecendo que você tem toda uma vida para dar conta. Que a sua vida não foi embora com aquela pessoa,
que você não parou de respirar porque aquela pessoa foi embora, por algum imprevisto aconteceu, ou porque ela resolveu trocar o caminho, ao invés de seguir com você, ela quer seguir um outro caminho. Muitas vezes a gente tem que ir embora querendo ficar, porque aquele relacionamento não é bacana, aquele relacionamento não tá mais saudável para nós. Vocês entendem como é um contextão muito grande que faz a gente fortalecer o nosso amor próprio, que a gente cresce com a nossa autoestima, que a gente evolui com a nossa autoestima, que a gente sai da dependência emocional, tá? Então, é tudo muito vinculado. A gente não pode achar que a gente fazendo só tendo uma atitude, abrindo mão de um comportamento, tudo vai ser lindo. Não. É um trabalho muito grande. É um esforço muito grande. Que no início é difícil, mas que depois, eu falo muito que a gente pega no tranco, o troço vira um hábito. E a gente para de aceitar o que a gente aceitava, né? A gente se diminui às vezes bem pequenininho pra gente caber no mundo daquela pessoa, por medo de ficar sozinha, por medo de que eu nunca mais vou encontrar ninguém. E não, isso não pode. A gente não pode aceitar essas migalhas por causa desse medo. Nós precisamos nos respeitar, nós precisamos nos amar, nos valorizar, saber o que a gente merece, tá bom? E pra gente ter isso da outra pessoa. Então, sim, muitas vezes a gente vai embora querendo ficar, porque aquilo não tá bacana. Muitas vezes a gente termina, não porque a gente deixou de amar, mas porque é necessidade. Necessidade por quê? Porque provavelmente você está se perdendo para poder agradar essa outra pessoa. Você está se anulando para poder agradar a outra pessoa. O que o amor próprio traz pra gente, né? A gente fica menos vulnerável, porque sem o amor próprio, onde me colocam eu fico, né? O que me dão, tá bom. Se não me dão, tá bom do mesmo jeito, porque nem eu me dou. Então a gente acaba ficando muito vulnerável e que qualquer coisa tá bom, que qualquer coisa eu aceito, é assim mesmo, eu não teria melhor. E depois que você consegue sair disso, né? Sair dessas migalhas e começa a viver um outro mundo, você começa a falar, caraca, como é que eu aceitava aquilo lá? Por que é que eu aceitava aquilo lá? E não é que você fica seletivo, que você fica egoísta, não é isso não. Você só consegue entender, você consegue chegar ao ponto de olhar aquilo lá e falar assim, não, isso eu não mereço. Não, eu dou mais que isso, por que eu vou aceitar isso aqui? Sabe? Então, é todo esse fortalecimento que o amor próprio traz. Algumas pessoas acabam me falando assim, mas o amor próprio, a pessoa fica egoísta, a pessoa fica fria, a pessoa fica independente demais. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre a independência, a dependência e a interdependência que é aqui no meio. E a interdependência é onde a gente deve chegar. Porque a dependência demais a gente já sabe o que acontece. A independência demais realmente causa frieza. E todos nós, seres humanos, nós precisamos de afeto. Afeto é bom, afeto é gostoso, a gente quer ser amado, a gente quer ser visto, a gente quer ser prioridade de alguém, né? A gente quer que alguém nos olhe com amor, com carinho, de saber que eu vou chegar e aquela pessoa vai ficar feliz por aquilo. Então a gente precisa sempre de um equilíbrio. O que é interdependência? Eu vivo a minha vida, né? Eu vivo o meu dia. Se eu quero fazer tal coisa, eu faço. Se eu quero, lógico, bom senso, né? Se eu quero comer alguma coisa, eu como. E se aquela pessoa chegar, ou eu como de novo, ou ela se adapta à minha vida, ou que a minha vida tá seguindo, e a mesma coisa eu com ela. Então é assim, eu sei que comigo é bacana, a minha companhia é show de bola, mas se aquela pessoa aparecer, cara, que bom, vai somar na minha vida, né? E não vai vir tampar alguns buracos, tá bom? Eu tô, às vezes, diminuindo um pouco o abrir as perguntas, porque estão vindo muitas perguntas, tá dificultando pra mim, porém, eu tô fazendo o quê? Eu tô tentando estender o assunto, a minha resposta de cada pergunta, para tentar pegar toda a demanda de vocês, tá bom? Então, vamos tentar abrir uma outra para a gente começar um outro tema do amor próprio.
Ó, como lidar com o novo após o relacionamento. Tudo isso é essa questão do amor próprio, da autoestima, o como a gente, com pequenos hábitos, né, ou tirando os não saudáveis e colocando coisas saudáveis na nossa vida, como a gente muda tudo isso. Ó, algumas pessoas mandam a mesma mensagem mais de 20 vezes. Isso dificulta muito, gente, a live. Eu acho assim que às vezes a gente tem que respeitar o trabalho do outro, que eu dou o meu tempo, poderia estar lá em casa, mas estou aqui conversando com vocês, passando um pouquinho do que eu sei, do que eu sinto, do que eu acho que vai ajudar vocês. Então eu acho que a gente precisa respeitar um pouquinho, tá? Respeitar tanto o tema quanto essa questão de me mandar mais de 30 vezes a mesma mensagem e acabar dificultando e atrasando a nossa live, tá bom? Então vamos lá, como vencer as comparações quando se trata de corpo e também dessa questão da falta do amor próprio. Eu falei com vocês agora há pouquinho, eu não concordo com nenhum tipo de comparação, seja ele qual for, a não ser a autocomparação, tá bom? Que é onde eu estava e para minha evolução e aonde eu estou agora, tá? Esta questão eu acho que interfere muito hoje na nossa desvalorização, que é o quê? De novo, repetir, essas vidas editadas de Instagram, esses corpos editados de Instagram, que a gente muitas vezes vê uma foto e fala, cara, como que essa mulher é sensacional, tal, como consegue, como não consegue. E quando a gente chega bem de pertinho pra gente ver, não é tudo aquilo, não é daquela forma, são pessoas como nós, que temos defeitos, que temos manchas, que temos estrias, que temos gordurinhas, ou temos diversas outras coisas no corpo que talvez a gente não gostaria de ter, né? A gente vence as comparações deixando de se comparar, deixando de olhar essas pessoas, deixando de seguir, deixando de idolatrar essas pessoas, né? E sim se olhar, as nossas individualidades, o nosso histórico de vida, o que eu vivi só eu vivi, o que o meu histórico de vida causou comigo, as minhas limitações não são mesmo que o de vocês. Então é por isso que a gente não é bacana, a gente não deve se comparar, porque é injusto, é muito injusto. É injusto porque às vezes aquilo lá que a gente está vendo é mentira, e também é injusto se a gente for falar em outras coisas em questão de habilidades e dificuldades e tudo mais. O meu histórico de vida é totalmente diferente do seu, as minhas habilidades são totalmente diferentes das suas, tá bom? Então a gente vence essas comparações não comparando, não seguindo, deixando de seguir, apagando, não achando que aquilo ali é o que muda a vida, aquilo ali é a meta da vida, muito pelo contrário. Para a gente se sentir bem, para a gente fortalecer o nosso amor próprio, a gente precisa cultivar todos os nossos pilares da vida, e não só relacionamento, e não só corpo, não só academia, mas todos os outros, tá bom? Então, mente, família, espiritual, o social, o nosso lazer, o nosso financeiro, é todo uma soma, tá? É tudo linkado um ao outro. Muitas vezes a gente conquista o corpo que nós queremos, mas mesmo assim a gente não se sente bem. Por quê? Porque às vezes a nossa mente não tá bacana, a nossa mente tá bagunçada. Então a gente precisa lembrar que é sim um contexto todo da nossa vida, tá bom? Então se você acaba sentindo que essas comparações elas estão te dificultando bastante, elas estão te atrasando, você se desvaloriza por causa disso, você nunca se sente bem porque fica vendo essas outras pessoas, pare de seguir, pare de comparar, bloqueie se for preciso, seja lá o que for, tá bom? E claro, né, por outro lado, algumas outras pessoas acabam fazendo exercícios, algumas outras pessoas fazem acontecer por causa da qualidade de vida, da perca de peso, tá bom? E até mesmo se você quer emagrecer, se você engordou por causa de alguma disfunção ou por causa de algum acontecimento. Eu não estou falando, pessoal, que não é bacana, né, a gente cuidar de si, muito pelo contrário, faz parte do nosso trabalho de autoestima, né, do amor próprio, colocar essas coisas, nos sentir bem, fazer um bom exercício,
malhar, seja lá o que for. Mas, se a gente continuar se comparando dessa forma, você pode conquistar o que for, que você sempre vai estar insatisfeito. Tá bom? Pessoal, vou encerrando por aqui. Vou deixar a live salva, tá bom? Para que vocês possam assistir, para que vocês possam voltar nos trechos que vocês acharam mais bacana. E também depois vou colocar no nosso YouTube, beleza? Então, um grande beijo, muito obrigada por todos, tá? Até a próxima live. Fiquem ligados na caixinha de perguntas. E o pessoal, para essa questão do nosso amor próprio, desse fortalecimento, de todos os nossos comportamentos, quais comportamentos são bacanas que eu devo adquirir, quais comportamentos que eu devo tirar da minha vida que não são bacanas, que ao invés de fortalecer o meu amor próprio, cultivar, eu acabo cada vez mais me enfiando num buraco. Fiquem ligados que eu vou estar lançando, né, o curso que já está pronto, que é o Fortalecendo as Relações através do nosso amor próprio. Então fiquem ligadinhas e ligadinhos que logo logo está sendo lançado, tá bom? Um grande beijo, bom resto de semana, se cuidem!